Momento do Discipulado. Discipulado em cima de amor à noiva, à igreja, e louvor ao Senhor. Nós temos que ensinar ao novo convertido, um novo discípulo, aquela pessoa que Deus coloca no nosso caminho para a gente ajudar e cuidar, uma pessoa que reconhece a nossa autoridade espiritual. Nós temos que ensinar a praticar, não só a saber, a conhecer, a ter na cabeça a teoria, mas nós temos que ensinar a praticar. E duas coisas que a gente precisa ensinar, eu quero trazer e, inclusive, fazer menção ao Salmo 102, um salmo provavelmente de Davi. Os salmos vizinhos são atribuídos a Davi, esse tem toda a característica de ser de Davi. Salmo 102, mencionando uma situação de angústia, de luta, dificuldade, provavelmente enfermidade, e ele não dormia, perseguição, ele tinha um sentimento de perturbação, e pessoas se voltando contra ele, e ele clamando a Deus por libertação. Mas no meio desse salmo ele diz: Senhor, os teus servos amam até as pedras de Sião. Todas as nações um dia virão e temerão o teu nome por causa do testemunho do Senhor aqui neste lugar. O Senhor edificou a Sião e atendeu a oração do desamparado, e isto ficará registrado para o futuro, para uma nova geração, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Coisa impressionante. Lutas, guerras, problemas, isso é o que a gente também enfrenta na vida, mas o foco dele estava na Sião. Ali era um local consagrado a Deus. No Antigo Testamento era um local físico. No Novo Testamento é a igreja, a noiva do Senhor, que nós devemos amar, valorizar e ter em nosso coração este amor. A gente deve amar cada pessoa das que o Senhor nos deu para congregar. Nós temos comunhão, nós amamos, choramos, oramos, intercedemos a Deus por cada pessoa. Você tem esse amor no coração? Pela noiva de Cristo, cada irmão, cada irmã que Deus colocou no seu caminho, você tem esse amor pela noiva de Cristo. Nós temos que ensinar aos novos. A igreja não é um ajuntamento de pessoas erradas para praticarem religiosidade. A igreja é a noiva de Cristo, a menina dos olhos do Senhor, aquelas pessoas por quem Jesus derramou o seu sangue. Jesus comprou com um alto preço cada uma daquelas pessoas que fazem parte da noiva do Senhor. Você tem esse amor à noiva? Pois é, tem que passar isso para os novos. Eles não vejam as coisas erradas, o foco deles não esteja nos defeitos das pessoas, mas no valor que Jesus pagou por cada uma daquelas pessoas. Isto é a noiva do Senhor, e nós temos que transmitir isso para a nova geração. Quando uma pessoa entende isto, que a igreja não é um ajuntamento de espertos, interesseiros, religiosos, rançosos, fundamentalistas, duros, frios, isso pode ser uma realidade, mas a igreja é a noiva do Senhor, ela é o conjunto das pessoas que Jesus resgatou, comprando com seu sangue, e valorizou cada uma delas. E nós temos que ter isto no coração e ensinar aos novos. Quando você vem a uma reunião da igreja, seja ela qual for, numa célula, em casa,
seja uma reunião de culto a Deus no templo, seja qual for a reunião, você está ali na presença de Deus. O nome do Senhor é invocado, onde estão pelo menos 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor. Quando invocam o nome do Senhor, ali passa a ser a noiva do Senhor, a igreja do Deus vivo, e você deve valorizar isto, ainda que sejam 2 ou 3 pessoas, ainda que seja no escritório, ou na sala de uma casa, ou na cozinha de uma casa. Ali é a noiva de Cristo que está, e o respeito tem que ser dado. Ali não é um lugar de brincadeira, ali não é um lugar de conversas, bate-papo, de frieza, ali não é um lugar de críticas e fofocas, ali é um ambiente santo, porque foi consagrado a Deus. O nome do Senhor foi invocado ali, e todo respeito e reverência, isso deve ser devido por causa da presença de Deus ali. E neste ambiente desenvolve-se o louvor, a prática do louvor. O louvor, segundo o Salmo 150, é o contrário da crítica. A crítica, a zombaria, desprezo é a linguagem do reino das trevas, do mundo, instigados por Satanás. Crítica, zombaria, piadas, pilhérias, chocarrices. Esse é o ambiente mundano de Satanás. O ambiente de Deus é louvor. Louvor significa elogio, não é música. Louvor não é música, louvor é elogio. Então nós valorizamos o irmão, elogiamos alguma coisa ali, alguma situação acontecida. Nós vamos desenvolvendo o espírito de louvor. Tudo que tem fôlego, tudo que faz barulho, e se for música com acompanhamento de instrumentos, se não só na voz, ou se é em palavras, a nossa palavra seja a palavra que edifique. Se alguma coisa há de verdadeira, pura, sóbria, sensata, algum louvor existe, traga edificação para os que a ouvem. Isso é o que saia da nossa boca, uma palavra de louvor, uma palavra que edifique, uma palavra que ajude, e não crítica, zombaria, ou seja lá, a chocarrice que for. Nós devemos praticar isto e ensinar aos novos. Meu irmão, louve ao Senhor, louve a igreja, louve as pessoas que dirigem, os líderes que espontaneamente estão dedicando do seu tempo, do seu amor para fazer a obra de Deus. Louve com a sua boca. Pratique o ambiente de louvor, não seja a sua boca uma fonte de chocarrices, pilhérias, piadas e zombarias e críticas e palavras negativas e malignas. A sua boca seja uma fonte de água viva, de palavras que edifiquem, de louvor. Isto ensine para os novos, que eles não olhem as pessoas na igreja que estão praticando a malignidade com a sua boca, jogando veneno e dividindo os irmãos, mas olhe para Jesus, olhe para o Senhor que merece o nosso louvor, louve a igreja, a noiva de Cristo, valorize. Não chegue atrasado ou desprezando a reunião de qualquer jeito, não. Que você honre a igreja, a noiva de Cristo, e ensine aos novos. Então, eu quero encerrar focalizando e enfatizando isto. 2 aspectos. A igreja é a noiva de Cristo. Valorize e honre. Onde estão 2 ou 3 reunidos e o nome de Deus é invocado, ali é igreja. Deus está presente. Portanto, valorize isso. Ame a noiva de Cristo e ensine os novos a amarem também a noiva de Cristo. E, em fazendo assim,
louve, saia da sua boca alguma palavra de elogio a Deus, à igreja, aos irmãos, aos líderes, a tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Aprenda a louvar, que a sua boca seja assim, dela saiam palavras que edifiquem, e ensine isso aos novos. Ajude os novos a vigiar as palavras que saem de seus lábios também.